Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui, ainda em São José do Rio Preto, e a honra de ser convidado a participar dessa live, desse culto, né? Gostaria de mencionar a alegria para mim, foi uma das viagens onde, em meio a todo esse cenário aí, muitas vezes temeroso que nós se encontramos por conta da pandemia, mas eu digo que foi uma das viagens mais proveitosas por mim realizada. Na live da semana passada, de terça-feira passada, nós estávamos aqui orando em favor da irmã Ana, que Deus operasse por ela, e Deus respondeu às nossas orações, muitas vezes não da espécie que nós gostaríamos, né? Que a irmã estivesse ainda conosco. Mas, já com a sua idade avançada, a irmã Ana, então, descansou e nos deixou também uma experiência abundante e vigorosa. Irá fazer falta, tenho certeza, o testemunho de vida daquela irmã, de forma ocular, ela transmitiu ao longo da sua vida. E cada um de nós, aqueles que tiveram oportunidade de conviver com essa irmã, que agora já não faz parte do rol da igreja, descansa na certeza da ressurreição. E como ela mesma ainda falou, aquela ressurreição de Daniel. Então é maravilhoso a gente ouvir os testemunhos das pessoas que a assistiram nas suas últimas horas, né? Estivemos ali com os seus familiares e recebemos um carinho muito grande, né? E eu separei alguns textos dessa noite e gostaria de falar sobre a santificação do homem todo, por completo. E hoje, ainda visitando uma família, eu citando que Deus, ele não se preocupa no homem de uma forma unilateral, né? Nós vemos que há aqueles que se preocupam muito só com a caridade, e outros se preocupam muito com o bem-estar físico, né? Mas Deus e a sua igreja na terra, ela se preocupa com o ser todo. Ela se preocupa com o ser completo. Sua parte física, a sua parte espiritual, familiar, financeira. É um conjunto de obras. E comentando com essa família hoje, eu disse na questão matrimonial que de que vale nós obedecermos, termos o sábado, pregarmos sobre casamento, e muitas vezes nós estamos com esse problema, muitas vezes, essa ferida dentro de casa. O que de vale eu ter um casamento aparentemente, ou que seja, perfeito, mas eu estou na transgressão do sábado? Quando eu digo isso, eu digo de forma em que eu conheça a respeito disso. Ou se eu estou na falta da questão das mordomias, dos talentos que Deus confiou a mim. Então, o texto que foi lido em Efésios 4, 23, fala justamente que e vos renoveis no espírito de vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, o novo homem, nascido em retidão, em justiça, procedente da verdade. Então, eu sempre lembro daquela experiência da mulher que foi pega em adultério, quando Jesus diz, aonde estão os teus acusadores? E não mais havia na ocasião acusadores, e se não há testemunha contra o nosso pecado, também não há o quê? Não há condenação. Assim, quando nós vamos perante Deus, se nós cometemos um pecado, a qual não envolve terceiro, mas envolve nós diretamente a Deus, nós vamos até Ele e nos arrependemos. E quando envolve terceiro, aí eu preciso, antes de ter com Deus, ir primeiro ter
com o meu semelhante. Então, aqui na carta aos Efésios, envolve todo o ser, todo o entendimento. E no livro Meditações Matinais, na página 228, falando sobre esse assunto, diz-nos da seguinte forma: a verdade deve santificar o homem todo, sua mente, seus pensamentos, seu coração, sua força. Suas energias vitais não serão consumidas em suas próprias práticas concupiscentes. Essas precisam ser vencidas ou o vencerão. Então, veja bem que aqui nos coloca que a verdade santifica o homem de uma maneira completa. Então, podemos ter uma vida confortável financeiramente, podemos ter fisicamente sermos perfeitos, não termos nenhum defeito físico. Mas se a verdade não for entronizada no coração, aonde o trabalho precisa ser começado de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, primeiramente, Jesus pede o nosso coração. Ele quer nos dar um coração de carne, em lugar do coração de pedra que em nós existe. Então, aqui existem duas situações. Ou nós vencemos as práticas concupiscentes, ou seremos vencidos por ela. Então, me lembro que conversando com essa família hoje, eu citei justamente esse aspecto, que não poderá haver meio termo. Ou nós somos cristãos, ou nós negamos a eficácia da verdade na nossa vida. Diz aqui, a mente está enevoada por malária sensual. Os pensamentos precisam ser purificados. Que não poderiam os homens e as mulheres ter sido, se compreendessem a maneira de tratar o corpo, que a maneira de tratar o corpo tem tudo a ver com o vigor e a pureza da mente e do coração. Então, nós vemos aqui, a nossa mente já está, muitas vezes, enevoada de sensualidade, a pecaminosidade, os pensamentos precisam ser purificados, e o texto conclui assim, que se nós soubéssemos, olha só, compreendêssemos, então, como tratar o nosso corpo e a nossa mente de maneira correta, nós teríamos um vigor na maneira da pureza, um vigor de mente e de coração tamanho que resistiríamos ao mal. Então, é preciso, na formação do nosso caráter, é preciso nós nos colocarmos na condição realmente de necessitados da graça divina, diária e em momento a momento. A carreira cristã, ela é dessa forma. Nós não poderemos chegar ao ponto de julgarmos ser melhor do que o outro, como nós vemos naquela experiência do fariseu e do publicano, quando ele já ora de maneira a enaltecer as suas virtudes. Então, como ele não era pecador como aquele vizinho ali, a qual realmente ele extorquia dinheiro. Já o publicano, na sua condição de transgressor, de pecador, ele clama pela graça de Cristo, ciente da sua pecaminosidade, mas ele quer receber o perdão. Então, muitas vezes, nós somos o fariseu e muitas vezes nós somos o publicano. Aqui o que eu quero trazer, mas o que é que nós queremos ser, na verdade? Quando nós imaginamos o juízo investigativo, quando nós imaginamos o tempo em que nós vivemos, a linha que difere a presunção da justificação pela fé, ela é muito tênue, diz o texto. É muito próxima uma da outra. Uma hora, talvez, estamos sendo presunçosos, achando que estamos sendo justificados, manifestando justificação pela fé. Por isso que é importante nós fazermos uma autocrítica das nossas escolhas, das nossas aspirações, aonde é que elas estão concentradas. Diz mais ainda, o verdadeiro cristão obtém uma experiência que traz santidade. Ele está sem uma mancha de culpa na consciência ou uma nódoa de corrupção na alma.
a espiritualidade da lei, com seus princípios restritivos, é introduzida em sua vida. Observe os irmãos aqui, que é dito que o cristão verdadeiro, ele traz uma experiência, na sua experiência o quê? Santidade. Ele não traz mancha de pecado na sua consciência e nem nódoa de corrupção. A espiritualidade da lei, com seus princípios restritivos. Ora, aqui fala que a espiritualidade da lei, existe restrições. Quais são as restrições na espiritualidade da lei? A qual está sendo dito aqui? Aquela a qual Jesus disse para aquela mulher: vai-te e não peques, vai-te e não peques mais. Conclui da seguinte forma: a luz da verdade ilumina-lhe o entendimento. Um clarão de perfeito amor ao Redentor dissipa o miasma que se interpôs entre sua alma e Deus. A vontade de Deus tornou-se sua vontade, pura, elevada, refinada e santificada. Seu semblante revela a luz do céu. Seu corpo é um adequado templo para o Espírito Santo. A santidade adorna-lhe o caráter. Deus pode comunicar-se com ele, pois alma e corpo estão em harmonia com Deus. Então, vejamos bem que aqui há uma fusão das duas coisas. Alma, ou seja, parte espiritual e corpo estão em harmonia com os princípios que Deus estabeleceu. Agora, essa luz, ela irradia de forma como um clarão. Não há aquela situação em que a pessoa está continuamente em pecado. Aqui está dizendo que ele não admite o pecado. Ele não se projeta para o pecado. Essa deve ser a nossa meta contínua. Esse deve ser o crescimento a qual fala da santificação do homem completo, sempre galgando mais para cima. É diferente da ideologia que nós vemos que Satanás sempre tem proposto, né? Certamente não morrerás. Nós estudamos ainda há pouco a lição da escola sabatina que fala a respeito daquela historinha edênica que certamente não morrerás. Quantas vezes será Satanás tem proposto a cada um de nós? Pode transgredir, que vai dar tempo para você recuperar, para você se arrepender. Certamente não morrerás até que você se arrependa do seu pecado. Essa tem sido as mais sugestivas situações em que Satanás nos oferece e que certamente não morrerás. Em qual dela nós devemos acreditar? Concluindo, diz da seguinte forma, na mesma página ainda: Deus quer que compreendamos que ele tem direito sobre a mente, alma, corpo e espírito, sobre tudo o que possuímos. Pertencemos-lhes pela criação e pela redenção. Como nosso Criador, ele reivindica nosso inteiro serviço. Como nosso Redentor, ele tem uma reivindicação de amor, bem como de direito, de amor sem paralelo. Deveríamos compenetrar-nos desta reivindicação em todos os momentos de nossa existência. Nosso corpo, nossa alma, nossa vida são seus. Não somente por serem seu generoso dom, mas porque ele nos supre constantemente com seus benefícios e nos dá forças para usar suas faculdades. Os que são filhos de Deus representarão a Cristo no caráter. Suas obras serão perfumadas pela infinita ternura, compaixão, amor e pureza do Filho de Deus. E quanto mais completamente o espírito e o corpo se submeterem ao Espírito Santo, tanto maior será a fragrância de nossa oferenda a ele. Olha que coisa maravilhosa. Quanto maior, olha só, quanto mais completamente o Espírito e o corpo se submetem ao Espírito Santo, tanto maior será a fragrância, né?
Então, nós falamos daquele incenso suave que chega até o trono da graça. O que ele quer de nós? Então, diz a palavra de Deus que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa. Antes se arrependa dos seus pecados. E importa também obedecer, porque melhor é obedecer do que oferecer sacrifício. Não é assim? Muitas vezes, nós queremos exercer o sacrifício expiatório. Embora ele esteja ao nosso alcance, por ocasião do pecado, não devemos nem por um momento se projetar para aquele mal. Nós não venhamos aceitar a sugestão de Satanás que certamente não morrerás. Concluo aqui essa meditação, que a santificação do homem como um todo, isso possa acontecer diariamente na nossa vida, para que dessa maneira possamos verdadeiramente sermos sal da terra, possamos ser luzes ao mundo, àqueles que estão sob o raio da minha influência. Que Deus abençoe a cada um, esse é o meu desejo e a minha oração. Amém.